pede para eles. Será que eles não estão conseguindo entrar pelo link? Será que foi o link que eu mandei que deu errado? Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa Não, errada? eles já estavam com problema de Na entrar na conexão. aula desde a aula da Renata. Eu acho que eles estão Entendi, com problema de conexão. entendi. Não é porque como é a primeira vez que estou mexendo com o Zoom institucional da FESB, então às vezes podia ser um problema da minha falta de habilidade, né? Por isso que eu fiquei preocupado de saber. Eu tentei fazer uns testes aqui em casa com a minha esposa para ver se funcionava, mas eu fiquei com medo de ser eu. Então, tudo bem. Quer dizer, pena que eles não estão aqui dentro e não estão podendo assistir a aula. Eu comecei a gravar depois que você me lembrou, porque eu tinha esquecido. E aí depois a gente coloca no YouTube e disponibiliza para ele, para o Daltro, enfim, para o Guilherme, para o pessoal que não está conseguindo acessar hoje a aula. Bom, Professor, suas fala, aulas, Júlia. suas aulas vai estar todas disponíveis no YouTube? Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue fazer isso funcionar. Eu preciso lembrar de colocar para gravar, se de repente eu esquecer, vocês me lembram. E nas gravações, às vezes, o Zoom dá uma encrespada. Nas outras escolas que eu trabalho, às vezes pode dar um probleminha e não conseguir gravar. Mas a ideia é que a gente consiga gravar para poder disponibilizar para o pessoal que, de repente, não está conseguindo assistir aquela aula naquele horário, ou tiver algum problema, aí a gente tenta solucionar isso. Mas isso, obviamente, tem um prejuízo muito grande, que é se vocês não estão ao vivo, vocês não conseguem tirar dúvida, vocês não conseguem interagir comigo, e aí por isso acaba perdendo muito. O gravar é muito mais uma coisa que é um menos pior, né? Então, já que você não pôde assistir por algum problema, pelo menos tem o áudio e o visual gravado, mas eu acho que perde muito. Então, eu não recomendo que vocês troquem ela achando que vai estar sempre gravado, porque às vezes tá ruim e o negócio não grava direito. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos retomar a nossa história do Brasil República, falando sobre o nosso Getúlio Vargas. E aí a gente tem aqui, eu vou trabalhar com vocês muito mais a partir de agora, a ideia das charges, né? E nessas charges a gente vê as várias representações do Getúlio Vargas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, olhando para essa primeira charge. Vamos lá, vamos começar as participações. Elisael, você aí, responda, por favor. O que você percebe nas charges? Quais são os movimentos diferentes da charge? Israel está aí? Será que Israel foi no banheiro rapidinho? Vamos lá. Então, Gabriel, você consegue falar, Gabriel? Consigo sim. É que não está aparecendo aqui, professor. Opa, então peraí. Professor. Você não está vendo? Agora voltou. Agora foi? Não, agora eu tô. Aquela hora eu não estava. Acho que é a minha conexão. Não, era. Ah, Charlie, eu tô vendo. A charge. Então tá. Elisael, então você primeiro, depois o Gabriel. Isso, tô O que vendo. você percebe pela imagem? O que você acha que ele queria? Qual é uma das mensagens que tem na imagem? Vamos lá. 1930 a 1937. Isso. A expressão facial dele, que cada ano ele estava com uma, como dizer, uma posição ao seu governo, ao como ele via. Primeiro ele estava todo feliz. Isso, ó. No primeiro, 1930. brincando de jogo dos 7 erros, o que o primeiro tem de diferente de todos os outros? O primeiro ele estava feliz,
por ter sumido, dá para entender. E já no último ele estava descontente. Ele foi Mas tem outra evoluindo assim, coisa. ó, Além da de felicidade, tem acordo outros que com o ele também seu. está feliz, Elisael. Pensa numa outra coisa que tem de diferente nele, vê se você consegue. É só treinar o olhar, é jogo de 7 erros. Tá, tô aumentando aqui para ver, peraí. Tá, claro. Às vezes no celular fica difícil, é verdade, 30, eu esqueci. 31. É que o computador não conseguia. Eu achei, tem mais uns felizes aqui. Isso. Deixa eu ver. 37 ele tá puto. Ô, boa noite, Daltro, tudo bom? Boa noite, professor. Tudo jóia. 37 ele tá bem bravo, muito bem. Já que o Daltro veio ajudar o nosso amigo, ô Daltro, o que que o seu conterrâneo Getúlio Vargas tem de especial em 1930? Parei que eu perdi aqui. Vamos ver aqui. Não sei se o Daltro tem também, mas é que isso é um símbolo gaúcho. Ele mudou o cabelo aqui, professor. Tá faltando, hein? 30 era o começo da ditadura militar. Da ditadura Vargas. Da Vargas, é? Não, Daltro, mas assim, o que que representa a gauchicidade do Getúlio Vargas? Ah, tá. Tem um lenço Tem um no lenço pescoço muito vermelho. bem. Deveria ser, porque é o Zaragano, o Garagato lá. Exatamente, pessoal. O Vargas aqui, ó, em 1930, ele tem um lenço. Os gaúchos têm como um dos símbolos do ser gaúcho desde a revolta da Farroupilha, quando conseguiu se separar do Brasil, você usar um lenço vermelho aqui no pescoço é um Garagato, acho. símbolo. É. Isso, é um símbolo gaúcho muito utilizado. E o Vargas, em 1930, ele é ainda o representante do Rio Grande do Sul. E depois ele vai estar de terno, ó, ele vai perder essa coisa de ser o gaúcho. Ele agora é um brasileiro, né? Aí depois, e aí o nosso amigo Elisael já começou a falar sobre isso, a gente tem as feições dele que vão mudando, né? Então, ó, quando que ele tem duas feições que estão contrariadas? 1932, né? 1937. Você vê que ele está bem bravo nessas duas ocasiões. Qual é uma outra questão bem sutil em relação ao Getúlio Vargas quando a gente olha para essa representação dele? É o lado para o qual ele está virado. Quando ele está mais à esquerda ou quando ele está mais à direita. Então, representa também a maneira como ele está governando, a orientação política da qual ele está adotando. Então, aqui são várias diferenças sutis, mas que mostram como que o cartunista, o Belmonte, vai ter essa sensibilidade de demonstrar isso em vários momentos diferentes. Então, aqui é para vocês já irem pensando nessas datas mais emblemáticas, 30, 32, depois 34 e 35 ele está muito feliz, 36 ele já começa a fechar o rosto e 37 ele está bem bravo, né? Quando a gente fala da historiografia brasileira relacionada ao Vargas, você pode tratar o período como era Vargas, e aí você escolheu uma única forma de você falar de todo o tempo em que o Vargas ficou no poder, e ele é o homem, o segundo homem a ficar mais tempo no poder no Brasil. Depois de Pedro II, é o Vargas quem mais fica no poder no Brasil. Ele assume
em 1930 e vai sair apenas em 45, e depois de um breve intervalo, ele volta em 1950 e fica até o suicídio dele com um tiro no peito em 1954. Então, o Vargas, ao todo, ficou ali quase 19 anos no poder durante esse período. Então, ele vai ter um período que você pode chamar de Era Vargas, que vai se estender de 1930 a 1954, ou você pode dividir esse período em 4. Governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, Estado Novo, de 37 a 45, e o governo democrático, de 1950 a 1954. Né? Aqui 2 imagens do Getúlio Vargas, 2 imagens icônicas do Getúlio Vargas, já deixando bem claro para vocês. Nessa primeira aqui em cima, onde o mouse está passando, a gente vê o Vargas e uma das suas invenções, a faixa presidencial. A faixa presidencial é uma invenção do Getúlio Vargas. Antes do Getúlio Vargas não existia a faixa presidencial. A faixa presidencial vai ser um símbolo criado por ele e que até os dias de hoje os presidentes utilizam a faixa presidencial na cerimônia de posse, para ter todo o ritual e tudo mais. Ela, como brasão da República, é presente até os dias de hoje. A foto abaixo é a foto de quando o Getúlio Vargas assume o governo provisório. No interior de São Paulo, na fronteira com São Paulo, entre o Paraná e São Paulo, ele toma posse do governo do Brasil vestido como um militar. Né? Aqui é 1930, ele assumindo o governo e as tropas nesse momento. Né? As fotos são fantásticas, porque por mais que você faça uma foto como essa, e o Daltro e o Kaique fizeram um seminário excelente falando sobre foto e falando sobre como que você trabalha com essas questões, você pode ver que a foto foi uma montagem no sentido, eles pediram para as pessoas ficarem paradas para sair na foto. As pessoas abriram um espaço para que o Vargas ficasse em destaque. Dá para perceber claramente que há uma separação aqui embaixo para que possa haver a figura do Vargas em destaque. E o mais fantástico de tudo é que, por mais que você tente fazer essa foto planejada, simetricamente calculada, você tem a menininha aqui bem contrariada. Talvez porque não deixaram ela chegar perto, talvez porque ela estava aglomerada, porque ela estava tentando encostar nele, não deixaram, enfim, a gente não sabe o porquê, mas eu sempre fico cismado com o que essa menininha está tão contrariada aqui nesse plano da foto onde está passando o mouse, né? E aí, a partir dessas imagens do Vargas, a gente vai conseguir entender boa parte do período e das questões que estavam acontecendo, as questões que levaram ele ao poder. Só que a gente viu... Professor, Oi, fala, Gabriel. só tirar uma dúvida. Claro. Essa foto dele trajado de militar, com os militares ao redor, é alguma referência ao movimento tenentista ou é o movimento tenentista também? Ele foi apoiado por muitos dos tenentes, né? E aí ele tá como é que chama o nome? Chefe, um nome específico, bom, você é melhor que eu nisso, que é tipo dos militares, que ele é o chefe em exercício, não é o chefe em exercício, mas é o comandante em exercício, pode ser? Enfim, ele é o líder das tropas, né? As tropas que vão tomar o poder para efetivar o governo provisório, ele vai ser o chefe dessas tropas, então é por isso que ele está com essa roupa. Eu confesso que eu precisaria dar uma olhada para saber
se o Vargas participou do Exército. Eu li a biografia dele, do Boris Fausto, já faz muito tempo. Então, não tenho certeza se ele tem alguma patente no Exército ou se ele fez só o normal, aquela coisa dos caras que só vão até o serviço militar obrigatório. Mas eu confesso que eu não sei se ele tem alguma titulação dentro do Exército ou se foi só porque ele era o comandante em chefe das tropas revolucionárias ou das tropas do golpe de 1930, dependendo de como que você vai construir a narrativa desse momento. Voltando aqui para o outro slide, o contexto, o Brasil na década de 20, a gente já falou sobre isso, a recessão econômica, a retração das exportações, a diminuição de entrada do capital estrangeiro, né? A década de 20 vai ser a década depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa está se reconstruindo, a Europa desacelera o seu consumo, né? Os Estados Unidos continua como o grande consumidor e o grande motor da economia mundial, mas o Brasil vendia muito café para a Europa. E vai ter uma diminuição desse café, vai ter uma retração, vai ter uma diminuição do capital estrangeiro. Pode falar. Eu acho que o Getúlio Vargas ele serviu em Rio Pardo, a cidade que a minha mãe nasceu. Ele deve ter sido sargento. Sargento, pelo menos. Entendi. Isso. Eu confesso que eu não tenho certeza, eu precisaria confirmar, mas eu acho que é isso. Como ele tem uma carreira política, eu sei que ele foi formado em Direito e foi governador, foi ministro. Eu imaginava que ele não teria tido tempo de ter uma carreira no Exército longa, mas acho que sargento, uma coisa assim, é bem possível que ele tenha mesmo conseguido esse galgar até aí, ou até um pouquinho mais, não duvidaria. Coronel é que eu acharia muito difícil, mas esses primeiros cargos acho que é bem possível, né? Mas eu vou procurar a biografia do Boris Fausto e talvez amanhã ou na semana que vem, mais fácil na semana que vem, eu consiga dar essa resposta mais exata para vocês. No meio dessa crise brasileira e de todas as contestações que a gente viu, Semana de Arte Moderna, o tenentismo, já lembrado, muito bem lembrado pelo Gabriel, você vai ter uma crise entre os aliados. São Paulo e Minas vão começar a apresentar problemas. Quais problemas? Você vai ter, no Brasil, infelizmente, a gente já falou disso também algumas vezes em sala de aula, quando existe uma crise financeira no Brasil, a saída da elite é a população mais pobre pagar a conta. É a população mais pobre ser culpada e, principalmente, ser responsabilizada por essa crise, né? E aí quem paga o prejuízo é a população em geral. Então aqui a briga entre São Paulo e Minas Gerais vai ser basicamente a seguinte: São Paulo considerava que o Brasil precisava, que a União, que os cofres da União deveriam comprar o café de São Paulo, deveria manter o convênio de Taubaté funcionando, né? Garantir preço, garantir estoque, salvar o café dos problemas da economia mundial, enquanto Minas Gerais vai dizer que não, que o problema do café é um problema dos cafeicultores e não um problema nacional. E a partir disso, a crise vai estabelecer entre esses dois aliados. E a política do café com leite, com perdão do trocadilho, mas é irresistível, ela vai azedar. E aí a política do café com leite azedando, o São Paulo e Minas não vão mais concordar em relação à sucessão. E aí, em 1929, quando vai ter que decidir quem vai ser o sucessor do paulista Washington Luiz, ele decide apoiar o candidato Júlio Prestes e lança a candidatura do Júlio Prestes à revelia de Minas Gerais. E aí Minas Gerais vai ser cooptado,
por outros estados que gostariam de fazer parte da elite nacional, que gostariam de comandar o Brasil, como o Rio Grande do Sul e a Paraíba, que vão formar a Aliança Liberal para contornar tudo isso, né? Aí aqui a gente falou sobre isso na aula, sobre essa criação dos cartazes, de como que esses cartazes do Júlio Prestes vai ter toda uma apelação para a ideia da modernidade, enquanto o do Getúlio Vargas vai ser essa ideia da paz, essa ideia da tranquilidade, essa ideia de resolver os problemas sem tanta animosidade, sem tanta confronto, principalmente, né? Então ele fala, ó, o governo que virá restabelecer a paz, a anistia e garantir a união do povo com a liberdade das urnas, né? E o Getúlio Vargas perde a eleição, a Aliança Liberal perde, mas quando o João Pessoa é assassinado na Paraíba, você vai ter o Getúlio Vargas usando isso como justificativa para tomar o poder, para fazer o golpe de 1930 e, a partir disso, assumir o poder. Aqui, duas charges, como eu falei para vocês, as charges da época eram muito importantes. A gente tem aqui os dois brigando pela cadeira presidencial. Não é? Ó, o brasão da República aqui em cima da cadeira, aquela estrelinha, e aí aparece JP e GV. Essa cadeira é minha, essa cadeira é minha. Os dois disputando como crianças a cadeira da presidência da República, e aqui na outra também a cadeira, e agora mais explícito com o escrito, a cadeira no assento, o presidente, Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho. E aí deixando o Júlio Prestes cair de bunda no chão para ele assumir a posição de presidente da República, né? A elite de São Paulo até hoje não aceita essa derrota, essa retirada que o Getúlio Vargas fez com o Júlio Prestes, e um dos maiores exemplos disso é em São Paulo, a grande sala de música clássica em São Paulo chama-se Júlio Prestes, em homenagem justamente a esse Júlio Prestes, que foi governador do estado de São Paulo, mas não conseguiu ser presidente, porque o Getúlio Vargas vai, com o golpe de 1930, acabar com a possibilidade de você ter ele como o presidente eleito no período. O Getúlio Vargas promete uma transição, promete um governo provisório, que não acontece. O governo provisório vai acabar se tornando cada vez mais definitivo. O governo provisório, que era para durar pouco tempo, demora 4 anos. Né? O Vargas, quando assume, diz que as eleições anteriores foram muito fraudulentas e, por causa disso, ele acaba com o legislativo. E, a partir de 1930, ele vai acumular os poderes executivo e legislativo. Ou seja, ele vai ter uma centralidade nas decisões políticas. Ele faz as leis, ele aprova as leis, ele executa as leis. Os presidentes de Estado, o que hoje a gente chamaria de governadores, também vão ser trocados com a justificativa de que o voto de cabresto fazia com que as eleições deles tivessem sido todas fraudulentas. Logo, o Vargas é que escolheria os interventores para governar, para controlar, para contornar a situação como um todo, né? Então, esse vai ser o cenário. Dentro das pessoas que apoiaram o Vargas, a gente vai ter dois grupos opostos entre si. Eles concordam em apoiar o Vargas, eles eram contra o voto de cabresto, contra aquela elite cafeicultora, né? Mas você vai ter um grupo de civis que desejavam a democratização, um governo constitucional e plena liberdade civil, e o outro lado, os do-tenentes, que propunham um governo forte, centralizado, capaz de desenvolver o país economicamente.
Então, aqui dentro do getulismo, a gente vai ter dois grupos rivais, né? Como vocês podem rapidamente, numa interpretação aqui de leitura, bater o olho, dá para perceber que o grupo dos tenentes acaba sendo o mais vitorioso, uma vez que o governo vai ser forte e centralizado, com a dissolução do legislativo, com os interventores, você vai ter sim a proposta dos tenentes sendo vitoriosas, né? Muita gente que apoiou o Getúlio Vargas acreditando que ele queria colocar fim ao voto de cabresto, acreditando que ele defenderia a democracia acima de tudo. E não foi aquilo que o Vargas executou. Aquilo que o Vargas colocou em prática foi algo bem diferente disso, né? Então, dá para perceber que se ele entrou com essa proposta e com esses dois grupos apoiando o Vargas nesse sentido, você vai ter logo de cara um grupo que já não vai se identificar tanto com as ações do Vargas em relação à maneira de governar, as questões com as quais ele estava adotando para o governo dele. Como a gente falou também antes das férias, São Paulo não aceita. São Paulo, a partir de 1929, principalmente em 30, 31, 32, quando os efeitos da crise de 1929 vão ser sentidos efetivamente por São Paulo, porque existiam pessoas que, obviamente, tinham o seu dinheiro investido na economia norte-americana, e essas vão sentir o baque logo de cara, vão ter problemas logo quando a crise estourar, mas algumas vão ter problemas quando a economia do mundo parar de funcionar. E isso vai afetar fortemente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo vai sentir o baque, principalmente nesses anos logo após a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, quando você vai ter, então, os paulistas dizendo que se o governo é provisório, porque já quase iam 3 anos, 1930, 1931, 1932, e ainda não tinha tido uma chamada para uma Constituição. Então, os paulistas usam a Constituição como o grande exemplo e o grande mote da pedida por liberdade, da pedida por mudança, e numa das manifestações, 4 estudantes, o Miraguaia, o Martins, o Camargo e o Drauzio, o MMDC, o sobrenome de cada um deles, eles vão ser mortos no dia 23 de maio, e aí, para quem já andou por São Paulo, para quem tem carro e já percebeu um pouco das grandes ruas de São Paulo, quando a gente chega pela Fernão Dias, e você vai indo para o centro, ou por exemplo, para o Ibirapuera, você vai ter uma das grandes vias da cidade de São Paulo com o nome 23 de maio. O que aconteceu no dia 23 de maio? A morte do MMDC. Por isso que a Avenida 23 de Maio, que vai sair da Praça da Bandeira, praticamente da Praça da Bandeira, e vai até o obelisco do Ibirapuera. No obelisco do Ibirapuera, se você prestar atenção ali embaixo, quando você puder visitar o obelisco do Ibirapuera, você vai encontrar exatamente o mausoléu dos 4 estudantes do MMDC. São Paulo é toda construída até hoje na simbologia envolvendo essa revanche contra o Getúlio Vargas, contra a retirada de São Paulo do poder a partir de 1930. É muito marcante como São Paulo reage mal a tudo isso. O que vai ser o movimento do MMDC, o que vai ser a Revolução Constitucionalista, vai ser do dia 23 de maio até o dia 9 de julho, a briga por uma revolta que queria derrubar o presidente do Brasil, né? Aqui 3 exemplos de cartazes. O primeiro
fazendo uma referência direta àquele cartaz da Primeira Guerra Mundial, muito famoso, do Tio Sam, dos Estados Unidos, no qual ele aponta o dedo para o leitor, dizendo que você tem um dever com o Tio Sam, e aqui você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. E aqui o soldado do movimento MMDC, né? A lapela aqui tem o símbolo marrom, o capacete, a bandeira do estado de São Paulo. Na imagem ao lado, ainda mais forte e mais representativa, a gente vai ter o soldado com aquela roupa, a bandeira do estado de São Paulo e a parte verbal, abaixo, a ditadura. Um bandeirante com um Getúlio Vargas anão, né? É muito representativo essa ideia de que o bandeirante é o herói de São Paulo que vai derrotar a ditadura do Vargas. E aqui o convencimento, ou a tentativa de convencimento das velhinhas ricas de São Paulo de fazerem a doação dos seus bens materiais para a guerra. Como na Primeira Guerra Mundial, já tinha na Europa várias tentativas de você mobilizar a criação de um fundo de guerra. Muita gente em São Paulo vai fazer essa doação, vai comprar bônus de guerra, vai incentivar a compra de armas para esse combate. Esse combate vai se dar onde? Nas fronteiras do Estado. Então, aqui, Bragança Paulista, Socorro, essas cidades no interior de São Paulo que fazem fronteira com Minas, vão ser lugares onde provavelmente vai ter uma estátua do soldado de 1932, do Pracinha, né, que é o velhinho que lutou, né, em 1932 e ainda está vivo. Obviamente, cada vez é mais difícil você encontrar esses personagens vivos, né, uma vez que se ele tinha 20 anos em 32, ele nasceu em 12, né? Hoje, em 2020, ele já tem 108 anos. Ou seja, está cada vez mais difícil de você ter. Pode falar, Gabriel. Então, professor, eu acho uma coisa muito interessante que aqui em Bragança, apesar do pessoal até não reparar, mas como o senhor falou, né, dessa questão de ser uma região onde ocorreu o conflito, tem uma história bem interessante até sobre esse conflito. Você pode ver no Museu de Bragança a bateria de artilharia da cidade, o dou e ouro para São Paulo. Inclusive, Bragança tem uma das histórias mais interessantes do conflito, né? Que de um destacamento grande de soldados que foi para combater as forças de Minas Gerais, né? Do governo federal, só 99 voltaram vivos, né? E totalmente destruídos psicologicamente, fisicamente, né? Então, E daí a gente só pensar, 9 de julho é um feriado babaca que mandou a gente pra morrer a troco de nada, né? Só por um desejo oligarca. sim. É bem isso. Ali onde tem o Subway e a Praça do Trenzinho, ali tem uma estátua de um soldado em homenagem aos combatentes bragantinos de 1932. E eu ia chegar nessa, né? O feriado de 9 de julho é o feriado constitucionalista de 1932. De todos os feriados, não, todos os estados têm direito a ter um feriado, né? O estado do Daltro, como a gente acabou de falar, no Rio Grande do Sul, eles têm o 20 de setembro, que é o dia da Revolução Farroupilha. E em São Paulo é o 9 de julho de 1932, quando São Paulo tentou se tornar livre do Brasil, quando tentou derrubar o governo do Brasil, o que é muito significativo desse chauvinismo, desse nacionalismo exacerbado desses dois estados, que comemoram uma data quando esses lugares lutaram contra a União. É totalmente sem sentido. Quer dizer, como é que você celebra uma data em que você lutou contra o seu estado? Por exemplo, tudo que os catalães não conseguem na Espanha. Quer dizer, na Espanha é impensável que a Catalunha tenha um dia, um feriado,
onde ela celebra o período em que ela ficou separada da Espanha, né? Que o Tibete possa ter um dia que ele possa comemorar quando ele não fazia parte da China. Pô, não faz nenhum sentido, mas no Brasil isso acontece. São 2 estados que comemoram o dia que eles No se sul, separaram do Brasil. Fala, Daltro. no sul é uma semana inteira e perderam ainda a guerra, né? Ainda Sim, se comemora. Semana Farroupilha, falava. mas pelo menos no Sul eles passaram 10 anos de 1935 a 45 eles não eram Brasil, né? Existiu a República Farroupilha, o Bento e tudo mais. São Paulo nem isso. São Paulo perdeu a batalha logo de cara, né? Não ganhou nada nunca. Foram 3 meses em que São Paulo tentou e não conseguiu. No Rio Grande do Sul, pelo menos, eles ainda tiveram 10 anos de liberdade, né? Mas sim, é um movimento muito forte. Você vê os políticos do Rio Grande do Sul, a esquerda e a direita, quando é a semana do Farroupilha, você vê todos eles fazendo alguma postagem, fazendo alguma lembrança, desde o... Como é que chamava? O cara que era do PSDB, agora eu não vou lembrar, o governador do Rio Grande do Sul, mas eu lembro que, assim, na mesma semana eu vi o governador que era do PSDB fazendo essa celebração e a Manuela Dávila, que é do Mas é a PCB. governadora Ieda Cruz, do PSDB, não? Acho que sim, acho que pode ser. Aí, acho que Uhum. era isso, era uma coisa assim que você fala assim, não é possível. Você tem os 2 lados, tipo, completamente opostos, fazendo essa mesma celebração. Mas por quê? Porque criou-se uma identidade regional na qual a Semana da Farroupilha é uma semana de glória, né? E De, o de berço orgulho. brisolista tem o berço brisolista lá que nasceu nesse período, né? E também é muito forte, né? É uma outra identidade da qual o próprio Brizola sempre usava a faixinha vermelha quando ele estava no Rio Grande do Sul, né? Ele viajava para o Rio Grande do Sul, eu lembro do Brizola velho, né? Quando eu era muito novo e ele ainda era vivo, e ele já tinha sido prefeito do Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro, ou seja, já tinha uma separação, estou falando depois do exílio, e quando ele ia no Rio Grande do Sul, eu lembro dele colocar a faixa e a faixinha, que nem aquela que o Getúlio Vargas estava usando, para Ele poder. era genro de Getúlio Vargas? Ele era genro do Jânio Quadros. Do Jânio Quadros, Jânio? não, do João Goulart, desculpa. Tá, tá. Era do João Então, Goulart. Ele e o João então, Goulart eram aparentados. Eu não sei se ele era genro ou se eles eram cunhados. Eu acho que Acho eles que eram cunhados. uma coisa interessante também sobre São Paulo depois de 32 Uhum. é que você pode ver no mapa das regiões militares do país é que pelo menos cada região militar normalmente são 2 estados juntos, né? Sim. E São Paulo é a única região militar que é um estado só. E ironicamente, eu tive que fazer uma pesquisa da história de Bragança para apresentar para o general da região paulista. E eu estava percebendo que a maioria dos generais responsáveis por essa região são de descendentes da Revolução de 32. Sim. Inclusive, esse general para quem eu apresentei, ele fizeram questão que eu falasse de Bragança na revolta de 32 para agradar ele falando do avô dele. Sim. O que é bizarro. Você, tipo, fala: caraca, eu tô falando aqui que a minha cidade se matou à toa pra largar o ego de um cara que é de uma família, certeza, abastada Sim. e, e acha que isso foi um ato maravilhoso, né? Que nem você vê que Heróico, é digno de ser inspirador. Você olha lembrado. isso aqui e fala: nossa, eu preciso libertar o meu estado dessa tirania nacional. aí o Gabriel meteu um sim senhor e fez. Ah, tem que ser, né? Cara, eles já me rasparam a cabeça e a barba à força. Me enfiaram no uniforme que eu detestava. Me fizeram fazer exercício acordar 4 horas da manhã durante um ano. Eu não queria mais nenhum problema na minha vida, Daltro. Eu Tem quero que vestir lutar, a mas não farda com essa legal. farda, né? Já Exatamente. dizia o Ira. Meio fascista nessa época, né? Mas sim, tem uma música do Ira que é do mesmo disco dessa que é horrível,
que eles É, o mesmos pobre depois se paulista é arrependeram. triste. O O Arnaldo Edgar Antunes Scandurra. fala que ele, Edgar Scandurra, você lembra ele quer chorar no cantinho. o Edgar Scandurra, ele fala assim, não, ali a gente fez besteira. Ali a gente era muito cabeçudo e cantou o que a gente não devia. E o Kaique nazi, fala. que é de nazista, né, cara? Imagina o cara. Uhum. O apelido dele pegou porque ele era comunista, mas daí eles enfiaram nazista nele e ficou. Acho que o Kaique ia falar e a gente acabou cortando o Kaique. Eita. Manda, Kaique, desculpa. Não ia falar que o Gabriel teve que vestir a farda, né? E apresentar lá o trabalho. Pois é, não, mas é que aí, maldito Olavo Bilac. Tudo culpa do Olavo Bilac, que criou Não, o vocês não estão serviço militar entendendo. Eu obrigatório. tentei empurrar o negócio pra Natália, pra professora Natália. Ela falou que não. Eu tentei todo mundo que eu conhecia, ninguém quis. Ninguém quis. Maldita hora quando eles perguntam se você estuda no alistamento. Naquela hora eu devia ter falado, eu não sei nadar, meu pé é chato e eu sou analfabeto. Sim, é triste. É triste. É triste porque tem que cumprir, né? Não tem jeito. E São Paulo tem muito orgulho disso, né? Como eu estava falando, vocês falaram coisas mais legais ainda do que eu, que é essa ideia do quanto que existe uma ligação muito forte, e eu não esqueço que o Eduardo Bolsonaro, quando foi votar no impeachment da Dilma, ele falou: eu voto a favor do impeachment em homenagem ao movimento constitucionalista de 1932. Enquanto o pai falou do Ustra, do torturador da Dilma, o Eduardo, que tem a sua eleição em São Paulo, ele fez uma referência a essas pessoas, a esse coronel que o Gabriel teve que contar a história. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é um sentimento extremamente problemático do Estado de São Paulo em defender isso, em defender essa ideia, em defender essa razão, né? E o feriado é um feriado que São Paulo durante muito tempo teve vergonha. Foi o Mário Covas, salvo o erro, acho que é só em 96, ou no segundo governo do Mário Covas, que ele declara o 9 de julho como feriado. Até então, São Paulo não tinha coragem de colocar o 9 de julho como feriado. É até uma coisa que eu gostaria de estudar e ver se alguém talvez já deve ter feito isso, né? Mas, enfim, entender quais foram as pressões que levaram o governo de São Paulo, em pleno democracia e nova república, e estando tudo bem, apelar para uma data tão retrógrada como o 9 de julho, em plena década de 90. Quer dizer, se fosse uma coisa da década de 60, eu conseguia entender. Se fosse uma coisa da ditadura militar, estava totalmente dentro do contexto e ninguém ia estranhar. Mas foi alguma coisa ali, alguma pressão, alguma, enfim, questão que levou o Covas a escolher o feriado do estado de São Paulo como o 9 de julho. Né? Como a gente já tinha falado e já começou a avançar, o Vargas vence a batalha, o Vargas vai ser declarado vai continuar como presidente em chefe, né, das tropas armadas e do Brasil como um todo. Minas Gerais não apoia, as batalhas vão se dar no estado, e os paulistas vão criar uma narrativa de que eles perderam a guerra, mas venceram moralmente. Venceram moralmente por quê? Porque o Vargas vai convocar uma constituição na qual ele vai negociar tão bem que ele vai se tornar o novo governante. Então, por isso que a gente vai ter, de 1930 a 34, o governo provisório. E de 34 a 37, o governo constitucional. Os deputados, na Constituinte de 32 a 33, vão eleger o Vargas para o primeiro mandato de presidente da República dentro dessa nova Constituição criada e finalmente promulgada em 1934. Então, por isso,
de novo, o Belmonte, fazendo aqui uma charge sobre a história do Vargas se tornar presidente. Então ele fala, ó, tomou posse o presidente da República. Aí ele fala, meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório vai transmitir o governo, após as formalidades legais, ao presidente constitucional da República. E aí vai entrar o Vargas disfarçado, né, repaginado, agora de um constitucionalista. Principalmente as referências que eu lembro quando eu vejo essa imagem é a ideia de que agora ele parece o Lincoln, né? Ele tem agora a barbinha, ele tem o óculos, ele tem o fraque, ou seja, ele agora está com uma maquiagem para mudar tudo, para continuar tudo igual. O Brasil é, infelizmente, muito bom nesse tipo de coisa, né? O Vargas vai conseguir a manutenção no governo, vai aprovar e respeitar a nova Constituição com a manutenção dos 3 poderes, a criação de uma justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral agora, ela tinha qual intuito? Garantir a transparência das eleições, evitar o voto de cabresto nos municípios, né? O voto secreto e a justiça eleitoral tinham basicamente essa ideia, a ideia de que você poderia garantir uma transparência nessa forma, né, da democracia brasileira a partir desses 2 instrumentos. Os maiores de 18 anos vai continuar como uma exigência, os analfabetos não vão poder votar, os mendigos também não, os soldados também não e os padres também não. Se vocês perguntarem, Rafael, mas por que os soldados e os padres não podem votar? Porque eles cumprem ordens. Então, do mesmo jeito que o Daltro e o Kaique lembraram que o Gabriel teve que botar a farda e fazer o que os caras estavam mandando, existia um medo de que, de repente, os soldados pudessem ser direcionados pelos seus superiores a votarem em alguém que o superior queria e não naquele que ele queria. Então, por causa disso, e os padres a mesma coisa, essas baixas ocupações, esses peões nesse tabuleiro político vão ficar proibidos de votar por causa disso, né? Vai se criar o ensino primário gratuito e obrigatório. Então, com isso, você tem uma qualificação do eleitor e, mais do que isso, você, a partir disso, você está estabelecendo uma relação com os analfabetos. Ou seja, você vai diminuir o número de analfabetos e vai aumentar o número dos participantes da política. Vocês possam imaginar, né? A partir do momento que você tem um ensino primário gratuito e obrigatório, você vai ter ao longo do tempo uma diminuição dos analfabetos e um aumento na participação desses personagens nas eleições, né? E o Vargas vai começar em 1934 a colocar em prática algumas coisas que ele já defendia, que vão ser o aumento dos direitos trabalhistas. A gente vai falar sobre isso, mas enfim, vai começar a surgir a ideia do salário mínimo, da jornada diária de 8 horas, as férias anuais remuneradas, tudo isso vai ser começado a ser criado nesse Brasil, vai ser começar a se discutir isso e a se batalhar em relação a isso. A gente vai ter a primeira agremiação política nacional, né? Então, a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932 pelo Plínio Salgado, Miguel Reale e Gustavo Barroso, vai ser o primeiro partido político de massas no Brasil. Ou seja, o primeiro partido político que vai buscar abranger o território nacional. Porque os partidos da República do Café com Leite, se vocês se lembram, era o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro,
o Partido Republicano Gaúcho, eles eram regionais. Agora você vai ter o primeiro que vai ter essa ideia de nacional, como a imagem do partido demonstrava. A letra soma do alfabeto grego vai ser o grande símbolo deles, com o Brasil aqui atrás, e, segundo as contas, em 1934, você já tinha 40 mil integralistas brasileiros, que chegam em 1937 em torno de 100 a 200 mil, dependendo do historiador. Só que aqui você tem que ter uma dimensão de que a gente está falando de 100 a 200 mil do universo de 40 milhões de brasileiros. Ou seja, uma porcentagem elevadíssima. Se eu falo 100 mil pessoas hoje, é pouca coisa para um Brasil de 210 milhões de pessoas. Mas num Brasil de 40 milhões, é muita gente. Né? Aqui o Plínio Salgado, o grande líder do partido, né? Com a roupa verde oliva, com a vota em Plínio Salgado, a letra soma aqui, e aqui ao lado, um dos grandes líderes do partido depois da democratização brasileira, na tentativa de transformar ele num partido no Brasil, de participar das eleições, onde eles vão, como vocês podem ver nas imagens, nessa fotografia, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, ele vai utilizar o discurso negacionista, né? Eles vão ter uma inspiração fascista, então, do mesmo jeito que existia o Heil Hitler, para eles existia o Anauê. E aí o Anauê era a manifestação que todos os que seguiam a essa norma deveriam se comunicar entre eles utilizando essa expressão, né? E aí a modernidade desse movimento nos dias de hoje vai defender que o Holocausto não aconteceu, de que o nazismo não foi ruim, desse tipo de coisa que a gente está conversando. E se você quiser passar um pouco de raiva, existe a atualidade desse movimento, né? Se você for entrar no Google, você vai colocar, tem uma página oficial deles, e ainda por cima com um domínio org.br. Sim, uma página que é paga pelo governo federal, aonde você vai ter tipo artigos como esse: a luta de raças é uma doença da civilização, a propriedade é a doutrina social da igreja, o jubileu de prata do integralismo, as lições do descobrimento, aonde eles vão criar toda uma ideologia daquilo que eles consideram como o ideal. Então tem aqui, ó, o que pretende? A organização se apresenta como um movimento espiritualista aberto a pessoas de todas as dominações religiosas, desde que sejam respeitados os princípios da moral dos costumes cristãos. E brasileiros têm como princípios fundamentais afirmar-se como uma escola política, no sentido de procurar desenvolver uma nova mentalidade nacional, tendo como inspiração fundamentos do Manifesto de Outubro de 1932, funcionar como movimento cultural e cívico, consoante aos ditantes do Código de Ética do Estudante, elaborado por Plínio Salgado em 1940, defender o resgate da tradição cristã ao povo brasileiro, bem como o resgate e o desenvolvimento da cultura nacional. Aqui na página do Facebook, podem criminalizar o natural, não podem naturalizar o anormal. Contra o cerceamento à liberdade de expressão, contra o ativismo judicial, contra a ideologia de gênero, por Deus, pela pátria e pela família. Assustadoramente, sim, se vocês lembraram de que alguém usou essa expressão recentemente, ele usou. O presidente Bolsonaro, em um discurso recente, usou exatamente esse lema do fascismo brasileiro, né? Demonstrando o quanto ele sabe para
quem ele está falando e como que ele está trabalhando com esse tipo de ideia, né? O por Deus, pela pátria e pela família é o lema do fascismo brasileiro. Então, isso demonstra aí, infelizmente, ou felizmente eu não consigo falar, mas enfim, demonstra essas proximidades e semelhanças com o nosso passado que não quer passar. Eu tenho uma colega minha, professora de história, numa das escolas aqui de Bragança, que ela sempre lembra, quando eu falo do Getúlio Vargas e dessas coisas, ela fala assim, Rafa, você tem que lembrar que realmente o estado de São Paulo, você não tem na capital uma avenida chamada Getúlio Vargas, mas tem um detalhe, Bragança Paulista tem uma avenida chamada Plínio Salgado. Os bragantinos acharam normal você fazer uma avenida em homenagem a esse cara. A esse cara que defendia essas ideias, como a gente está falando e conversando aqui, né? É bem significativo de todos aqueles outdoors que a gente já conversou que existem na cidade de Bragança Paulista, ou aquela coisa da porcentagem de votos que o Bolsonaro teve na cidade de Bragança. Acho que eu já contei para vocês, uma vez eu ouvi num podcast que o podcaster e a esposa foram num consultório e aí eles estavam em Curitiba e ele falou assim, bom, como a estatística de Curitiba diz que de cada 10 pessoas, 8 votaram no Bolsonaro, eu perguntei para minha esposa, quando a gente estava em 10 no consultório, amor, você não votou no Bolsonaro, né? Somos só nós dois aqui no consultório que fazemos parte do grupo que não votou no Bolsonaro. Eu já briguei com a minha esposa também algumas vezes sobre isso, quando a gente está em alguns lugares, e eu tenho que lembrar ela de que, amor, provavelmente todas essas 10 pessoas que estão aqui ao nosso redor votaram no Bolsonaro. Tipo, só nós dois não votamos, não é? Lógico, a estatística não funciona assim, mas tem uma chance gigantesca, né? De gente que acha normal esse tipo de slogan, esse tipo de discurso, esse tipo de atitude em relação à vida, né? Então, é isso. Cuidado, a gente está num lugar que acredita muito no integralismo e nessas ideias defendidas por ele. Não se deixem enganar, existe ainda um movimento muito forte envolvendo essa ideologia e essa questão da força acima de tudo, dessa defesa da cristandade que é contra tudo aquilo que é novo, né? Então aqui a ideologia de gênero, o ativismo judicial, criminalizar o natural, tipo, tudo isso faz parte de um mesmo discurso que é fascista, ponto, né? E a gente vê em vários exemplos na cidade, no dia a dia, no Brasil, no mundo, e, enfim, torçamos para que isso esteja perto do fim, que eu acho difícil, mas a gente torce para quem sabe com as eleições norte-americanas a gente não tenha o começo de uma mudança. Em contraposição a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, vai ser criada a Ação Aliança Nacional Libertadora, um movimento progressista, né, com um caráter de contestação ao fascismo, com tenentes descontentes daquilo que o Vargas tinha feito, com membros da Aliança Liberal que também estavam descontentes, né, com um apelo popular muito grande. Então, no lançamento, reuniu-se 10 mil pessoas, na qual eles elegeram o Luiz Carlos Prestes como o líder da ANL. E aqui tem que tomar cuidado, por quê? Porque o Partido Comunista era muito pequeno, a ANL era muito grande. Tipo, mas o Prestes era do Partido Comunista. Era. Só que o Partido Comunista era pequeno. Ou seja,
muitas pessoas do Partido Comunista faziam parte ou eram simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora? Sim. Todo mundo da Aliança Nacional Libertadora era simpatizante do Partido Comunista? Não. Não. Existiam duas coisas diferentes. O Luiz Carlos Prestes, ele era comunista, mas ele era principalmente lembrado como o grande tenente que liderou a coluna Prestes. A ligação dele com o comunismo é depois. E aí por isso que a associação e a adoração em relação a ele vai ser diferente, né? Ele era muito maior do que o Partido Comunista, né? Você vai ter em 1985, ele ainda está na ilegalidade. Ele ainda é um foragido da justiça brasileira. E os comícios vão ter cartas do Prestes sendo lida para os ouvintes do comício. E isso vai começar a ganhar uma proporção tão grande que o Vargas vai declarar a ANL como um movimento criminoso e vai proibir a ANL e os seus dirigentes de fazerem comícios e protestos e manifestações. E com isso, nós teremos um momento de tensão aonde algo que até então não se sabia, o Luiz Carlos Prestes estava no Brasil, ele estava no Brasil disfarçado e escondido no Rio de Janeiro, com a Olga Prestes, e ele estava aqui enviado por Moscou para fazer a Revolução Comunista, e ele vai ser delatado, porque o levante que ele queria era para acontecer no Brasil inteiro. Mas ele vai se precipitado com a ilegalidade da ANL e o movimento vai começar apenas em 3 fortes: Natal, Pernambuco e Rio de Janeiro. Só que o desencontro das informações vai fazer com que esses fortes fiquem isolados. E aí a tentativa de tomada do poder em 1935 pela ANL vai ser frustrada, as pessoas vão ser torturadas e, sob tortura, vão contar aonde o Vargas poderia achar o Luiz Carlos Prestes. E aí o Luiz Carlos Prestes vai ser preso e vai permanecer preso de 1935 até 45. Ele vai ficar 10 anos na cadeia. E o Getúlio Vargas vai se aproveitar desse levante de novembro para declarar o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É você declarar que as regras da Constituição estão suspensas, de que as regras legais do país não vão mais funcionar. Por que existe o estado de sítio? Porque o estado de sítio é algo para ser declarado em casos excepcionais. Em guerra, em um desastre natural gigantesco, você declara o estado de sítio para que você possa mexer nas leis, mexer nas coisas do dia a dia para resolver o problema o mais rápido possível e tocar para frente. E o Vargas, inteligentemente, vai usar o estado de sítio para poder governar ainda de uma maneira ditatorial, prendendo todos os inimigos sem justificativa, só para servir como ameaça e para servir como uma pressão contra aqueles que pensavam diferentes. Aqui a gente tem uma charge também do período, né? Aí, 1937, lá no Palácio das Águias. Getúlio diz: para que cerca de arame farpado? Bastam as habituais cascas de banana. O que são essas cascas de banana e o que a gente está falando? Bom, aqui a gente está falando do Palácio do Catete. O Palácio do Catete era a residência oficial do presidente do Brasil, né, no Rio de Janeiro.
Antes de ter o Palácio do Alvorada em Brasília, o Catete era o lugar onde os presidentes moravam. Por que o autor está falando dessas cascas de banana? Que cascas de banana são essas? O autor vai perceber que só alguém muito ingênuo acreditaria que depois de 7 anos no poder, o Getúlio Vargas aceitaria sair do poder sem reclamar. Sair do poder aceitando que, não, tudo bem, eu vou ficar o governo constitucional e vou sair. O Vargas já tinha outros planos para o que iria acontecer, para o que ele queria fazer em relação ao Brasil. E aí, por isso, o cara vai colocar aqui essas cascas de banana. Ou seja, uma casca de banana, obviamente, é uma coisa que não é todo mundo que escorrega numa casca de banana. Muito pelo contrário. Além dos desenhos, eu nunca vi ninguém escorregar numa casca de banana. Amarela. Se percebe rapidamente. Então, o autor ainda está brincando exatamente com isso. Que os adversários deles são tão pueris que não percebem que ele, obviamente, não está disposto a ceder o poder. O Plínio Salgado e a Ação Integralista Brasileira está apoiando o Vargas na esperança de que vai ter eleições em 38. A Aliança Nacional Libertadora também imaginava que poderia participar das eleições. O Partido Comunista também esperava que participaria das eleições. Os paulistas acreditavam que as eleições de 1938 seriam a solução para todos os seus problemas. Só que o Vargas não estava disposto a chegar lá, né? Então aqui, ó, as caras do Vargas, de novo, a história do governo, para a gente reafirmar essa ideia toda que a gente está conversando. Então, ó, o Vargas aqui, feliz, bravo, Revolução Constitucionalista dos paulistas, venceu os paulistas, aceitou a Constituição, foi aqui, direcionou para a esquerda, e depois ele volta para a direita. Aqui a revolta e o estado de sítio em 36, e em 37 a gente conversa amanhã. Tá bom, meus queridos? É isso. Professor, Amanhã a gente continua. Fala, Daltro. Ô, Kaique, eu não vi quem não, foi que perguntou. eu vou esperar um pouquinho, vou te fazer uma proposta aí. Pode falar, Daltro. Não, eu tô aqui pensando em relação a algumas coisas e dentro do que eu pensei no TCC, Uhum. uma delas é as políticas sociais, né, no Brasil, a história das políticas sociais no Brasil de 1930 a 1945. E ele pega totalmente esse período aí, né? Uhum. E aí a ideia é o seguinte: aceita um desafio para a gente poder começar a pensar? Podemos pensar. Políticas sociais, É, especificamente, a gente precisava tentar delimitar mais esse tema, mas dá para fazer. poderia ser trabalhista, porque é o que também acho que aconteceu muito, mas as sociais é para mostrar. Hoje eu entendo assim que a gente vive num país democrático, mas não é uma democracia totalitária, é uma democracia que está aí, né? Uhum. Então, sei lá, é um desafio aí bem interessante para a gente começar a pensar. Vamos. Eu Porque eu acho vou dar uma que seria um olhada. pouco de trabalhar a questão da desigualdade social. Tá. Né? Mas a gente conversa melhor sobre isso. Só para em relação à lei estadual de 9 de julho, não é estadual, é federal. Foi uma lei que o Fernando Henrique que sancionou a lei. Para ser feriado? Não foi o Mário Covas, foi o Fernando Henrique. Não, o Fernando Henrique permitiu que os estados pudessem escolher um feriado. Mas é Cada uma lei um. federal. Sim, mas é que o Covas é que vai eleger o 9 de julho como o feriado de São Paulo. Entendeu? Então só se for uma questão de não ter muitas opções, vamos colocar o 9 de julho aí. Mas, por exemplo, Mas muita gente questionou o Dia da Consciência Negra. Aham. Que, por exemplo, alguns municípios é que vão escolher ter o Dia da Consciência Negra e outros não. Sei.
E, de repente, por que o Estado não pensou nesse, que seria uma coisa mais geral, mais abrangente, enfim, é nesse sentido. Por que ele não escolheu uma padroeira do Estado de São Paulo, como Entendi. alguns outros estados? Acho que no Rio de Janeiro, São Jorge, dia 23 de abril, acho que é 23 de abril, é feriado no estado inteiro. Então, tipo, Aham. ele tinha outras opções, mas por que ele escolheu? Qual foi a pressão? Como é que foi, por exemplo, eu tenho curiosidade Entendi. dos debates na Assembleia Legislativa. Então, será que teve um Porque eu vi. debate? Não, aqui em São Paulo não, né? Porque como veio, parece que. Não sei, depois a gente dá uma olhada melhor. É, Então é essa. Não, era essa a questão. E a uhum, outra questão é a seguinte: a nota mais baixa que eu tirei ainda na faculdade foi esse semestre passado na tua matéria. E eu gosto desse desafio. É aí que eu quero entender o porquê e eu acho que a gente vai fazer um trabalho legal, hein? tá joia. Tá bom? Combinado. Então tranquilo. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Abraço, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até amanhã. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, pessoal. Boa tchau, noite, Tchau, professor. até Até amanhã, amanhã. Boa professor. noite. Boa noite. Valeu.